Seguinte, assunto do dia: Série D e futebol capixaba. Vamos falar dos dois times capixabas nos jogos da Série D. Não tenho anotação nenhuma, tá? Vim para esse vídeo aqui, que é a volta do nosso canal no YouTube, sem anotação nenhuma. Eu estive nos dois jogos, estive nos dois estádios assistindo os jogos, e aí eu acho que eu tenho propriedade para falar. Eu vou fazer uma análise aqui sem embasar, assim, sem ter anotado nada. Vou falar realmente do que eu vi e do que eu já esperava do jogo antes do jogo. Eu disse que o Vitória era favorito contra o Betim. Antes do jogo, eu disse que o Uberlândia era um time muito mais difícil do que o Betim, que o Rio Branco precisava ter cuidado. E parece que tudo aconteceu. Quem estava no estádio, quem assistiu os jogos, viu o que aconteceu. Acho que eu nem preciso falar muito aqui. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. É a volta do canal no YouTube. Vamos ver se a gente faz vídeos diários, um dia sim, um dia não. Vamos ver certinho, mas eu vou avisando tudo para vocês no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição. Comentem também se vocês não gostaram de algo que eu falei, acha que eu esqueci de falar alguma coisa, tá bom? Os comentários estão abertos para vocês conversarem e debaterem comigo, e eu vou responder todos vocês que comentarem lá. Fechou? Vamos falar primeiro da ordem, né? O jogo de sábado, às 3 horas, o Vitória jogou no Salvador Costa, em sua casa, contra o Betim. Eu disse para vocês aqui lá no meu Instagram, e disse para vocês também no programa do Papo Mil Fintas, que vocês que me acompanham têm que assistir lá no YouTube da Mil Fintas, que a gente faz toda segunda e quinta-feira. Eu disse que o Vitória era favorito contra o Betim. Disse sim que o Betim era uma equipe boa, tem bons jogadores, tem bons nomes, mas que o Vitória era favorito contra esse time. O jogo lá, em Minas, eu sinceramente acho um jogo mais difícil. Acho que o Vitória consegue, porque eu acho, sinceramente, a minha opinião, eu acho que esse Vitória ele é muito bom, principalmente em transição. O Vitória é muito bom quando ele precisa ter a bola, quando ele precisa tocar, quando ele tem o jogo está na mão dele. O Vitória é bom fazendo isso. O Soriano sabe trabalhar o seu time. Tem bons jogadores que fazem isso. Porém, o Vitória é muito melhor quando ele não precisa propor o jogo. Quando o Vitória tem um time propondo o jogo e ele joga no contra, não vou nem dizer no contra-ataque, mas o Vitória é um time vertical. O Vitória é um time que ele pega a bola ali entre seus zagueiros no meio de campo e liga para o atacante muito rápido. No jogo de sábado, eu posso falar de um cara aqui que para mim fez um jogo absurdo, que foi o Tony. O que o Tony faz de pivô, o que o Tony é um 9 é absurdo, é incontestável, tá? Tem muita gente que fala que colocaria o Patrick no lugar dele. Eu acho que o Patrick poderia ter mais oportunidades, mas eu acho que é difícil a gente não falar sobre o Tony. O que o Tony faz, o papel que o Tony tem no time é absurdo. E aí, falando sobre o jogo, eu disse que o Vitória era favorito por alguns pontos. O Vitória, ele tem um time melhor do que o Betim, tem nomes melhores do que o time do Betim, e dentro de casa tem o apoio da sua torcida, obviamente, que eu não preciso nem falar, como sempre, enche o Salvador Costa, faz uma linda festa, como fez no sábado, mas também o Vitória é um time que sabe jogar dentro da sua casa. O time, para ele passar de um mata-mata, ele precisa saber jogar dentro da sua casa. E eu falei que seria muito bom ganhar de 2, 3 gols de diferença, mas uma vitória mínima já era muito importante. E dentro do jogo, eu nem vou analisar muito o jogo aqui para o vídeo não ficar tão grande, mas dentro do jogo a gente via claramente que o Betim ele não queria jogo. Ele não queria ganhar no Salvador Costa. Ele queria sair dali vivo. É o famoso lá em casa a gente resolve. O Betim queria sair de casa, do Salvador Costa, desculpa, vivo. E foi o que ele conseguiu. 1-0 é um placar totalmente reversível lá. E o Vitória precisava ganhar. E o Vitória ganhou de 1-0, que é uma vitória importante. Se o Rio Branco, por exemplo, ganha de 1-0 aqui, ia estar todo mundo feliz, ia estar todo mundo comemorando. Essa vitória segura o Vitória já como classificado? Claro que não. Lá em Minas, o Betim é muito forte, tem uma torcida muito grande lá, vai ser muito difícil para o Vitória. Só que eu acho que o Vitória ele vai jogar melhor nesse jogo da volta. Por quê? Se ele não desconcentrar, é um jogo que o Vitória gosta muito, que foi o que eu falei, jogo vertical, jogo rápido. O Vitória marca pelo menos um gol lá, se o Vitória tiver capacidade psicológica de aguentar a pressão. Não adianta o Vitória querer estourar a bola. O Vitória tem qualidade, tem bons jogadores, o Soriano vai saber trabalhar isso. Se o Vitória jogar de forma inteligente, vertical, o Vitória marca pelo menos um gol lá. E aí a gente está falando de um Betim que precisa fazer 2 gols, 3 gols para passar de fase. Vitória marca lá e isso eu cravo para vocês, tá? Nem vou trazer muita análise aqui, como tem 2 jogos, para não ficar um vídeo tão grande assim e maçante para vocês, tá? Parabéns pro Vitória, mereceu ganhar, merecia essa vitória, merece a classificação. No início do ano eu disse que se tinha um time que ia jogar a Série B, que tinha capacidade de subir para a Série C, esse time era o Vitória. Não desmerecendo o Rio Branco, não desmerecendo o Real Noroeste, mas era um time que tinha trabalho, eram jogadores que já trabalhavam juntos. Ano passado, muitos deles, né,
disputaram a Série B com o Serra e subiram, foram campeões. Então, assim, era um elenco que já se conhecia e eu disse desde o início, fez boas contratações, trouxe muitos jogadores bons e aí acho que está colhendo os frutos agora de uma boa gestão, né? O Vitória em si teve uma boa gestão no ano de 2026. Agora vamos falar do jogo do Rio Branco. Se a gente falou do lado feliz, agora vamos falar do lado triste. Rio Branco 0, Uberlândia 2. Eu falei com vocês que esse time do Uberlândia ia dar trabalho. Falei várias vezes com vocês que esse time do Uberlândia era um time bom. Falei que era um time que ia dar trabalho. E foi o que aconteceu. Acho que antes da gente falar do Rio Branco, a gente precisa ressaltar o quanto o Breninho faz falta, tá? Lá no estádio tinha muita gente. Era o aniversário do Rio Branco, 113 anos. E infelizmente, não conseguiram, acho que, corresponder com a data e a importância que tinha a data. Vale ressaltar a falta que o Breninho faz nesse time. Era notável quem estava lá no estádio, eu acho que via o quanto o Breninho fez falta nesse time. O Breninho, ele vem muitas vezes ali fazer quase um papel de volante para buscar a bola. O Breninho aparece muito no ataque, não à toa. Se ele não for o líder de gols, não tem esse número aqui, mas ele tem muitos gols na temporada. Então o Breninho é um cara que faz muita falta e ele não pôde jogar esse jogo. Pro jogo da volta, tem o Breninho de novo. Eu não sei como o Rio Branco vai se portar, sabendo que tem um 2-0 contra. O Uberlândia é um time bom, é um time rápido, é um time que também joga nas costas dos zagueiros, que foi uma coisa que o Rio Branco sofreu muito. E contra o Porto, que ganhou de 4-0 para classificar, eu acho que ajeitou isso. E precisa ajeitar isso contra o Uberlândia, senão vai sofrer também. Mas vale ressaltar a falta que o Breninho faz nesse time. Quando não tem o Breninho, o Rio Branco é praticamente um deserto de ideias. Sobra muito para alguns jogadores. O Rodrigo tentou muita coisa, mas não estava nos seus melhores dias. Teve alguns outros jogadores também que tentaram. Eu nem acho que fizeram uma partida tão. Eu acho que o Rio Branco não foi mal um jogador ou outro. Eu acho que coletivamente o Rio Branco não foi bem e aí fez com que perdesse 2-0. Essa equipe do Uberlândia, eu falei com vocês que era uma equipe boa, era uma equipe bem montada. Na última rodada, o Uberlândia já estava classificado em primeiro, então não precisava fazer, por exemplo, o que o Rio Branco fez, de botar titulares, de correr atrás de um resultado. Então, é complicado. Eu acho que o torcedor capa preta que estava lá, não tem como não ficar triste com o resultado que foi. Eu acho que o 2-0 é muito complicado. Eu vi muita gente acreditando também. Não tenho dúvidas que vão ter caravanas indo lá para Minas, para Uberlândia, para assistir o jogo da volta. Mas, sem dúvida nenhuma, um 2-0 é um resultado difícil. Eu não vou dizer, eu sempre acredito no futebol. Eu acho que o futebol ele é uma caixinha de surpresas mesmo. Eu acho que quando a gente não imagina, algumas coisas acontecem. Mas você ir com 2-0 para lá, para casa do Uberlândia, para buscar uma virada, um 2-0, um 3-1, um 4-2, cara, é muito difícil. É muito difícil porque o Rio Branco vai ter que atacar desde o primeiro minuto. Eu acho que se deixar muito para aos 70 a gente começa a atacar, eu acho que vai ficar demais. Vai ter que tomar muito cuidado, porque se toma um gol já não são 2 gols, são 3. Se toma 2 gols já não são 3, são 4. Então a vida do Rio Branco é muito difícil. Eu imaginava um Rio Branco, mesmo sem o Breninho, muito mais forte dentro de casa. Eu imaginei que o Rio Branco ia se impor mais. O Rio Branco não teve chance clara, aquela chance que você disse, putz, se tivesse feito aquele gol. O Rio Branco não teve isso em momento nenhum, e isso fez muita falta. Pode ter a ver com o Breninho? Pode. E uma das coisas que eu não gosto de criticar tanto os jogadores, comissão, não gosto tanto de fazer isso, mas eu acho que esse jogo acho que foi uma situação diferente. Quem viu no meu Instagram viu o vídeo que eu fiz. Eu senti um Rio Branco meio apático mesmo, sabe? Eu acho que isso nem é os jogadores que queriam ser apáticos, mas eu acho que faltou um pouco do Rio Branco. Eu acho que, não sei, ser bem sincero para vocês, eu não sei o que exatamente faltou do Rio Branco, mas eu senti que o time estava apático. O time realmente parecia que não estava preparado para aquela partida. Parecia que era uma partida qualquer. O Berlândia estava jogando um mata-mata de Série D, que vale, talvez, lá na frente, um acesso à Série C, e o Rio Branco estava, não sei, talvez num jogo de Copa ES, num jogo de Capixabão, não sei. Não sei o que aconteceu com o Rio Branco. Definitivamente, eu imaginava um Vitória forte, imaginei que o Vitória fosse ganhar o jogo, não imaginava o Betim ganhando. O Uberlândia, eu já imaginei que o Uberlândia podia aprontar, mas ainda assim imaginei o Rio Branco mais forte. E realmente me decepcionou a partida do Rio Branco, a partida dos jogadores. É difícil também falar do Cezão, porque quando ele olha para o banco, eu não sei se ele tem tantas opções assim. Acho que ele poderia ter mexido melhor, mas ele fez o que dava. Rapaziada, é isso. Não vou estender muito aqui para vocês, porque é um vídeo, se eu estendo muito, começa a falar análise estatística, acho que fica um vídeo muito maçante. Vim trazer minha análise para vocês. Lá no Instagram vocês veem uma análise mais rápida. 2 minutinhos eu falando aqui, vocês vão ver uma análise mais demorada. Então, para quem gosta e assistiu esse vídeo até o final,
Muito obrigado para você que assistiu até o final. Deixa o seu like, que isso ajuda muito, isso faz o vídeo aparecer para outras pessoas. Se inscreve no canal, que isso me ajuda também, tá bom? Vamos voltar com o canal aqui. Vídeos, vamos dizer assim, um dia sim, um dia não, pelo menos. Eu prometo para vocês que um dia sim, um dia não vai ser postado os vídeos aqui, tá bom? Muito obrigado para você que foi até o final e até o próximo vídeo.